Podcast acessível, NAPNE, CREIR. Por uma educação antirracista desde a infância. Audiodescrição. Na imagem, 6 meninas negras e brancas no chão da sala da turma em roda. 5 delas estão deitadas de barriga para baixo e uma está sentada, todas se olhando e conversando bem próximas umas das outras. Olá, eu sou Camila Machado, professora da Educação Infantil do CREIR e da equipe do NAPNE. Hoje, o nosso podcast tem como título Por uma educação antirracista desde a infância. E começamos com uma pergunta. Você conversa sobre as questões raciais com seu filho, com sua filha? No dia 20 de novembro, celebramos o Dia da Consciência Negra, uma data reservada para afirmar a memória e a trajetória das pessoas negras na história do nosso país. A celebração tem uma data específica, mas a sua importância deve ser lembrada ao longo de todo o ano, pois cotidianamente a população negra ainda tem seus direitos não garantidos e o racismo é uma triste realidade. A educação das crianças pequenas deve também se preocupar com as relações que elas vão construindo consigo mesmas e com as outras. As crianças não nascem com preconceitos e racismos, mas elas aprendem a reproduzi-los a partir dos comportamentos que observam e vivenciam nos ambientes sociais e nas mídias, por exemplo. É comum presenciarmos situações de reprodução do racismo entre as crianças, nas brincadeiras, nas interações, nas palavras. E as instituições escolares também são reprodutoras de racismos quando não dão a devida atenção a esse tema nas suas práticas pedagógicas. A educação antirracista, no contexto escolar, busca mediar essas relações entre as crianças e cumprir a Lei 10.639 de 2003, que visa garantir um currículo escolar com a presença das culturas e histórias negras e africanas. Na escola, com a nossa mediação e um trabalho compromissado com uma educação antirracista, buscamos ajudar as crianças a reconhecerem a diferença como algo que nos constitui. Diferenças todos nós temos, mas ao longo da história, alguns corpos, conhecimentos, saberes foram e ainda são tratados de modos desiguais e sem importância. Então, por que a educação antirracista é importante na escola e na família? A educação antirracista é para todas as crianças, para que as crianças negras possam se amar, reconhecer sua beleza, as histórias bonitas que atravessam a trajetória das pessoas negras no mundo e ter orgulho de se afirmar como negra. E para que as crianças brancas criem relações de igualdade com as crianças e pessoas negras, percebendo suas belezas, suas histórias, as diferenças enquanto potência. Aliás, vale ressaltar que a história da população negra não começa com a escravidão. Começa lá no continente africano, com muitas sabedorias, realezas, musicalidade, cores, conquistas e tradições ancestrais que também chegaram ao Brasil e se fazem presentes até hoje. Nós precisamos conhecer a respeito, assim como as crianças, para que construamos realidades e experiências capazes de combater o racismo. E é fundamental que as famílias e as instituições escolares sejam parceiras no desenvolvimento dessas ações e propostas que tenham a educação antirracista como princípio. As crianças são capazes de falar e entender sobre esse assunto, sobre diferenças, respeito, acolhimento. Converse com elas, apresente livros de literatura infantil, desenhos animados, músicas, teatro, danças e filmes que valorizem a estética e a história dos povos negros, brasileiros e africanos. Faça pesquisas de palavras do português brasileiro que
que tem como origens algumas palavras africanas, como por exemplo, dengo. Dengo, segundo os dicionários, significa manha, meiguice. Contudo, a palavra de origem banta, que atualmente compreende ao Congo, Angola e Moçambique, e na língua kikongo, tem um sentido mais profundo e ancestral. Dengo é um pedido de aconchego e de esperança em meio ao duro cotidiano. E cafuné? Cafuné vem da língua quimbundo e significa acariciar a cabeça de alguém. Ai, só de ouvir essas palavras, nosso corpo chega a sentir um acalanto. Bom, e os brinquedos que as crianças têm em casa? Os bonecos, bonecas, trazem alguma diversidade? E o lápis de cor? Realmente existe somente uma cor de pele? Cuidar das palavras também é importante. Retirar do vocabulário cotidiano expressões cujas palavras negro ou preto têm sentidos negativos ou tratam de alguma característica física de modo pejorativo. Neguinho, neguinha, a coisa tá preta, samba do crioulo doido, serviço de preto, mercado negro, cabelo ruim, cabelo duro, cabelo de bombril. Converse com sua criança sobre esse assunto e participe com a escola das propostas e do compromisso por uma educação antirracista. E como diz o provérbio africano, para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Nossas crianças, negras ou não, precisam ter referências negras positivas que alimentem seu repertório de imaginação, de vida, de modos de ser e estar no mundo. Nosso maior desejo é que crianças negras não sofram discriminação racial e possam viver sua infância de maneira plena e cresçam com orgulho da sua negritude e da sua africanidade. E que as crianças brancas vivam sua infância em interação respeitosa e afetuosa com as crianças negras e cresçam conscientes da valorização de outras culturas, estéticas, histórias e saberes. Você sabe o que é um quilombo? Conhece a história das bonecas Abayomi? Já viu sobre os diversos nomes dos penteados para cabelos crespos? Você sabia que as pirâmides egípcias foram construídas por africanos? Sabia que temos muitos escritores e escritoras no mundo da literatura aqui no Brasil que são negros e negras? Na descrição do podcast, deixamos algumas sugestões muito interessantes de conteúdos para o fortalecimento de uma educação antirracista desde a infância. Aproveitem!